Boa noite, meus amados. Mais um momento da Palavra de Deus. Nós louvamos a Deus por esse culto de oração, por esse tempo que temos compartilhado, orado uns pelos outros, e Deus tem mantido a igreja do Senhor em unidade. Nós louvamos a Deus pelas igrejas que o Senhor tem nos confiado. Estamos orando e apresentando ao sumo pastor, o Senhor Jesus. Tanto a igreja Timbaúbas como a igreja Ágape. Nós louvamos a Deus porque o Senhor tem direcionado, o Senhor tem trabalhado para o louvor da sua glória. Nessa noite de quarta-feira, nós queremos compartilhar com os irmãos um texto que está em 1 Samuel, no capítulo 7. Um momento aqui em que Samuel chama o povo ao arrependimento, onde há uma batalha que vencida, onde há um momento que ele pode concluir, e nós vamos até pegar uma deixa aí dessa palavra, vamos intitular essa mensagem como Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor, porque isso parece muito conosco, né? Em todo momento que a gente for agradecer a Deus, todos os dias que a gente for agradecer a Deus, a gente tem muito, né, o que colocar diante do Senhor. Então eu quero te convidar para a leitura deste texto sagrado que está em 1 Samuel, capítulo 7. Nós vamos ver aqui a partir do versículo 1, somente até o 10, tá bom? Para estarmos conversando com os irmãos sobre essas orientações, esse chamado de Samuel ao arrependimento, e como ele, de maneira prática aqui, a gente vê pelo menos no mínimo 8 passos aqui, 8 aconselhamento, 8 convocação, 8 exortação, para que o povo de Israel aqui siga em paz. Então vamos ler a palavra de Deus, que nos diz assim: os homens de Kiriate Jearim vieram, levaram a arca do Senhor e a colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Eliezer para que guardasse a arca do Senhor. A arca ficou muito tempo em Kiriate Jearim, chegando a 20 anos, e todo o povo de Israel lamentavam ao Senhor. A partir do versículo 3, nós vamos ter aqui o momento do chamado de Samuel ao arrependimento. E Samuel falou a todo o povo de Israel: se quereis voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estranhos e as astarotes, dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Os israelitas lançaram fora Baalaíns e as astarotes e cultuaram somente a Deus, ou ao Senhor. Então vem o momento da batalha, né? Então Samuel também disse: reunido Israel em Mispa, intercederei por vós junto ao Senhor. Eles se reuniram em Mispa, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram aquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispa. Versículo 7. Quando os filisteus ouviram que os israelitas estavam reunidos em Mispa, os chefes dos filisteus subiram para atacar Israel. Os israelitas temeram quando souberam disso. E disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Então Samuel pegou um cordeiro que ainda mamava e o ofereceu inteiro em holocausto ao Senhor. E Samuel clamou ao Senhor por Israel, e o Senhor o atendeu. Versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar os israelitas, ou atacar a Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus, os destruiu de modo que foram
derrotado pelos israelitas. Os homens de Israel saíram de Mispá, perseguiram os filisteus e os feriram até abaixo de Betecá. Vamos continuar o versículo 12, que diz assim: Então Samuel tomou uma pedra e o pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer, e disse: Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus? E eu li apenas o versículo 12 porque foi dele que nós tiramos aí o título da nossa mensagem. Até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar ao nosso Deus gratos aí. Deus santo, Deus amado, Deus poderoso, nós queremos nessa noite de quarta-feira agradecer mais uma vez ao Senhor, porque o Senhor está nos dando o privilégio de estar como igreja reunidos em nossas casas, trazendo do Senhor, Deus, uma palavra para o nosso coração. Queremos nesse momento colocar cada pai, cada mãe, cada filho, cada filha, cada casal, meu Deus, diante do Senhor. Queremos colocar cada criança, cada junior, cada adolescente, cada jovem, toda a tua igreja nesse momento, e qualquer um que esteja ao alcance da nossa voz nessa hora, Deus, que o Senhor prepare os corações para receberem a tua palavra nessa hora. No nome de Jesus, nos abençoa, hoje e sempre, porque, ó Deus querido, façamos nossas as palavras de Samuel, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado por isso, em nome de Jesus. Amém. Bem, amados, nós estamos aqui, como já falei, diante desse pequeno momento, dentre muitos que Samuel teve ali, não é? Aconselhando, ou como conselheiro, como profeta, diante do povo de Israel. E nesse momento aqui a gente vê ele chamando, né? Vê a arca indo ali para Quirearte, né? Jearim, e levaram a arca do Senhor e colocaram na casa de Abinadab, na colina, e consagraram seu filho Ebenezer para que guardasse a arca do Senhor. E o versículo 2 vai dizer que a arca ficou ali durante um bom tempo, no caso 20 anos, né? E ali o povo lamentava ao Senhor. Então, a arca, na verdade, era um objeto de lamento. Era apenas um objeto, como às vezes uma estátua se torna um objeto de lamento, às vezes uma pessoa se torna um objeto de lamento, às vezes um governo, um governador, às vezes um presidente, ele se torna um objeto de lamento, né? Dependendo da sua administração, e o seu ambiente ali se torna um ambiente de lamento. Era assim que o contexto que Samuel, juntamente com o povo, estava vivendo. Um momento de lamento. Ninguém mudava de vida, ninguém fazia um exame de si mesmo, ninguém mudava de comportamento, apenas lamentava. Então a arca estava ali, era a representatividade do Senhor, e o povo clamava, e o povo lamentava, e o povo chorava, como a gente vê aí em diversos lugares, né? Em diversos amuletos que são levantados para serem, digamos assim, adorados, né? Imagens, esculturas, enfim, religiões que não estão preocupadas com a alma de ninguém, então leva as pessoas a cultuarem deuses, imagens, dinheiro, os próprios corpos, enfim, uma série de lamentação sem transformação de vida. Enquanto que no cristianismo, como eu costumo bater nessa tecla, principalmente naquilo que se diz respeito à Bíblia, Deus, ele nos direciona, uma vez que nós temos Ele como Senhor e Salvador das nossas vidas, ele nos direciona a uma vida de arrependimento, a uma vida de mudança, uma vida de transformação. E é sobre esse momento aqui que Samuel, tremendamente, né, ele convoca o povo, chama o povo ao arrependimento. Ele diz, olha, se vocês se arrependerem, né, e Samuel falou a todo o povo de Israel, se queres voltar ao Senhor com toda sinceridade, lançai fora os deuses estranhos, estrangeiros e os astarotes. Dedicai o coração ao Senhor e cultuai somente a Ele, e Ele vos livrará da mão dos filisteus. Tem muita gente clamando a Deus, pedindo a Deus um monte de coisa, principalmente para serem salvos das garras de Satanás, mas não aprendem a cultuar somente a Deus.
mas não se voltam a cultuar somente a Deus, mas não se dedicam a cultuar somente a Deus. Não querem o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador de suas vidas. E é isso que os faz diferente. É isso que a Bíblia vai trabalhando. É isso que eu sempre falo aqui, né? O Evangelho ele vem sempre acompanhado de uma procura. Então, é sobre isso que eu quero rapidinho conversar com os irmãos. Creio que já estou fazendo isso no sentido de que a nossa vida, o nosso pensamento, é que se nós queremos derrotar o nosso inimigo espiritual, se nós queremos derrotar o desânimo, se nós queremos derrotar a depressão, se nós queremos derrotar o inimigo que causa danos à nossa alma, precisamos nos voltar ao arrependimento, né? Como ele apresenta aqui alguns passos interessantes para estarmos sendo restaurados, né? Para estarmos sendo restaurados. O primeiro a gente já vê aí no versículo 2, né? Os israelitas, eles lamentaram diante do Senhor, então era só o que eles sabiam fazer, né? Começaram a lamentar, 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 e graças à resposta de oração de Deus, Samuel suscita aí a ideia de chamá-los ao arrependimento, né? Voltar-se de todo o coração a Deus. Primeiro o lamento, como nós também podemos, no sentido assim, colocar os nossos pedidos, nossas petições, o nosso lamento, por que não dizer diante de Deus, mas não pode ser só isso, né? O segundo passo que ele coloca aí é justamente esse, que está no versículo 3, né? Se vocês querem realmente voltar com toda sinceridade a Deus, então voltem de todo o coração ao Senhor, né? Então como é que eles fazem? Eles voltam, eles lançam, né? O versículo 4 já vai dizendo aí que eles lançam fora todos os seus deuses aí, os astarotes, e aí começam a cultuar somente ao Senhor. E aí vem o momento da batalha. Aí foi só uma preparação. Aí começa realmente o momento da batalha, né? Onde diz aí no versículo 6 que eles jejuam, né? Olha o que diz aí, ó. Eles se reuniram em Mispá, tiraram água e derramaram diante do Senhor, jejuaram naquele dia e ali confessaram: pecamos contra o Senhor. E Samuel julgava os israelitas em Mispá. Então, ali houve um arrependimento, ali houve um quebrantamento, ali houve uma ideia de que eles pecaram, ali houve nós pecamos contra o Senhor, né? O que está aí no versículo 6. Ainda no versículo 6 a gente vê essa colocação da consideração, né? Eles jejuaram, eles confessaram seus pecados, eles tiraram os deuses estranhos, né? Como está no versículo 4 aí. Então acontece uma série de transformação na vida dessas pessoas. É o que eu acho lindo da Bíblia, né? Eu não entendo, não compreendo porque tanta gente prega a palavra de Deus sem mencionar, sem apresentar esse quesito transformação de vida, esse quesito de santidade, esse quesito de buscar a Deus em todo o tempo. Nós somos pecadores, precisamos de Deus em toda hora. Nós precisamos de solitude, que é estar só na presença de Deus. Não é solidão, como eu já expliquei para os irmãos. Solidão é quando a pessoa se sente só, mesmo rodeado de pessoas, não é? E solitude é quando você separa um tempo para estar na presença de Deus, orando, se colocando, para que você possa ter uma mudança de vida. Isso é importante para nós em todo tempo, para mim, desde pastor até aquele irmãozinho que senta na igreja, que é batizado, que tem convicção de salvação, precisa ou precisamos desse chamado, ou absorver esse chamado ao arrependimento, porque todos somos pecadores, né? Isso que me chama a atenção. Eles serviram ou começaram a servir a um só Deus. Então a gente vê muito hoje as pessoas falando de Deus, mas servindo a si mesmo, servindo a si próprio, servindo da maneira que quer, não fazendo conforme o que tem que fazer. Eu estou na igreja, eu sou do Senhor, sou uma nova criatura, lancei fora todos os meus ídolos, as coisas que eu tinha que me afastava do Senhor, mas eu sou contra um monte de coisa na igreja, etc. E aí começa a levantar uma série de ídolos, uma barreira de coisa que o mantém fora de Deus,
que o mantém longe do Senhor. Em todo ministério, em todo trabalho, nós temos que ter essa dedicação, no sentido de que eu preciso adorar somente ao Senhor. Às vezes eu posso, na minha conduta, estar adorando a mim mesmo. Às vezes, no meu ensinamento, eu posso estar exaltando a mim mesmo. O apóstolo Paulo, quando ele escreve a Timóteo, Timóteo estava naquele contexto do fisiculturismo, né? Timóteo, inclusive, era um fisiculturista, alguém que naquela época o corpo era endeusado, né? Naquela época a cultura do corpo, onde começou aqueles tempos ali de Olimpíada e etc., né? Onde o corpo era adorado, era endeusado. O apóstolo Paulo, nas suas 2 cartas, ele exorta a Timóteo: cuidado, o exercício é bom, é legal para o corpo, mas exercita também a tua alma, exercita-te nas boas obras, exercita-te no fundamento da palavra de Deus. Ninguém despreze a tua mocidade. O que era que o apóstolo Paulo estava dizendo? Dê ênfase espiritual à palavra de Deus, exorte, trabalhe, aconselhe, trabalhe com as pessoas. Ninguém deve desprezar você porque você é jovem. Pelo contrário, as pessoas têm que ver em você uma sinceridade com a palavra de Deus. Era esse recado a Timóteo. O apóstolo Paulo dizia: olha, o corpo vai perecer, o exercício é maravilhoso para a saúde e tal, mantenha isso, mas não esqueça de trabalhar o exercício para a eternidade. Quero cuidar do seu corpo, cuidar da sua alma, cuidar do seu espírito, cuidar do rebanho que o Senhor te colocou, né? Então a gente vê aqui Samuel fazendo essa exortação, né? Então eles colocaram sua confiança somente no Senhor, é o que a gente vê aí no versículo 8, ó. E disseram a Samuel: não cesses de clamar ao Senhor nosso Deus por nós, para que nos livre das mãos dos filisteus. Eles tinham Samuel ali como alguém que orava por eles, e eles começaram uma batalha, enquanto Samuel fazia ali, oferecia, não é? Recebeu esse pedido deles, oferecia ali o sacrifício, e eles diziam: não cesse de pedir por nós, para que o Senhor nos dê livramento nessa batalha. É o que nós fazemos hoje, né? Pedindo uns aos outros, orando uns pelos outros. Não cessemos de orarmos juntos para que o Senhor nos dê livramento nessa batalha. Nossa batalha é contra o príncipe e potestade. Principados e potestades do ar. Meus irmãos, é algo que a gente não vê, é algo que a gente sente. A morte tem ceifado milhares e milhares de pessoas que a gente não pode sequer fazer uma visita enquanto está no leito de hospital. Enquanto antes da pandemia eu falava sobre essa urgência de falarmos do amor de Deus para as pessoas, agora que se tornou urgente. Milhares e milhares de pessoas têm ido prestar contas com Deus sem conhecimento do Evangelho e sem a oportunidade, porque o diabo ele sabe trabalhar, ele veio para matar, roubar e destruir. Então ele está ceifando durante esse tempo milhares e milhões de pessoas sem que elas recebam uma oração, sem que elas recebam uma visita, sem que elas recebam uma palavra de paz. Você já parou para pensar? Isso é a própria eternidade longe de Deus. Começa por aqui, o caos. Por isso que, quando eu olho para o Evangelho, é urgente que a igreja realmente se mobilize. Nós somos crentes no Senhor e não podemos ficar parados nesse sentido. Estudando a palavra de Deus, fazendo conforme o Senhor tem nos colocado. Então, é assim que a gente tem que trabalhar, é assim que a gente tem que mobilizar. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos guarde, né? Porque eles colocaram ali sua confiança no Senhor, é o que nós devemos fazer, é o que nós fazemos. E por último, para essa reflexão, para não nos alongarmos muito, então o que nós entendemos aqui desse momento de Samuel na sua exortação, nessa convocação ao arrependimento, é que por meio do seu sacrifício, eles alcançaram a vitória. Por meio desse sacrifício, tanto de mudança de vida, né? Que eles jogaram os ídolos fora, os astarotes,
começaram a cultuar a Deus, porque eles cultuavam outros deuses, e aí vem o sacerdote se apresentando, se colocando, ajudando, vem aqui orando, oferecendo as orações ao Senhor, intercedendo, sendo elo. E nós temos um sumo sacerdote que está acima de Samuel, que está acima de tudo e de todos, que a Bíblia diz que intercede por nós. Então nós temos a vitória garantida, irmãos. Assim como esse grupo, assim como Israel aqui, teve sua vitória garantida, aqui como diz o versículo 10. Enquanto Samuel oferecia o holocausto, os filisteus chegaram para atacar a Israel. Mas naquele dia o Senhor trovejou com grande estrondo sobre os filisteus e os destruiu, de modo que foram derrotados pelos israelitas. Louvado seja Deus! Assim como Samuel ofereceu aqui esse sacrifício, ou em sacrifício um cordeiro, Deus ofereceu Jesus, que segundo João é o Cordeiro de Deus, para tirar o pecado do mundo. Ele tirou o pecado da minha vida, da sua vida, da nossa vida, e pode fazer isso na sua casa e com a sua família. Creia nisso. Jesus é o Cordeiro de Deus, não diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Creia nisso. A maior doença, o maior câncer, o maior pecado mais cruel do que a Covid-19 chama-se pecado, porque isso nos afasta de Deus, isso nos tira a paz, isso nos coloca uns contra os outros, isso tira a nossa alegria, isso nos afasta de Deus no sentido de relacionamento. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor e vai continuar ajudando para o louvor da glória dele. Seremos uma igreja vitoriosa, é a igreja do Senhor Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre, que você está convidado e convocado a fazer parte dela. E você que já faz, avante. Agora eu uso as palavras de um colega nosso, no ministério. Sejamos retumbantes na obra do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus nas nossas vidas. Levantemos as nossas cabeças, levantai, ó portais eternos, para que entre o rei. E alguém pergunta: quem é o rei? E nós respondemos: o rei, para que entre o rei da glória, o Senhor Jesus Cristo. Esse é o papel da igreja. Por isso caminhamos juntos. Por isso caminhamos de mãos dadas. Por isso o Senhor nos uniu para o louvor da sua glória. Sejamos confiantes. Ebenezer, como diz aqui. Então Samuel tomou uma pedra e a pôs entre Mispá e Sem, e lhe chamou Ebenezer e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa pedra, simbolizando até hoje nas nossas vidas, chama-se Jesus de Nazaré. Ele é a pedra fundamental, Ele é o nosso Senhor, Ele é a nossa Ebenezer. Deus nos abençoe, irmãos. Uma boa semana e estejamos prontos, ligados em nossas casas, firmes. Assim que se tudo passar, estaremos no templo, na casa do Senhor. Será sempre a igreja forte, abrindo igrejas, orando em todos os lugares, levando a palavra de Deus para as pessoas, abrindo estudo bíblico para estudar a Bíblia com as pessoas. Louvado seja o nome de Jesus. Esse tempo de pandemia foi para que os irmãos, foi para que a igreja, ou está sendo, olhe para a palavra, aprenda sobre a palavra. Quando tudo isso passar, tem mais gente do que nunca precisando do Evangelho. Tem mais gente do que nunca precisando de paz. Tem mais gente porque perdeu família. Tem mais gente porque perdeu algum ente querido. Tem mais gente porque perdeu emprego. Tem mais gente porque perdeu. E voltando ao início do nosso texto, tem mais gente ou terá mais gente lamentando diante dos seus deuses que não podem fazer nada. Então nós nos levantaremos com a palavra do nosso profeta Jesus, que diz: tire os seus ídolos, tire os seus deuses, abandone os seus ídolos, abandone os seus deuses e venha para o Senhor Jesus e acharão descanso para vossas almas. Essa é a nossa mensagem, essa é a mensagem do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Deus abençoe, queridos. Uma boa noite para todos. Culto maravilhoso ao nosso Deus.